Bom dia, igreja, tudo bem? Uma alegria poder estar aqui, apesar de todas as coisas, né, todas as mudanças aí um pouco em cima da hora, mas é sempre uma alegria poder estar aqui para louvar, né, com todos vocês e que nessa manhã Deus possa estar trazendo conforto aos nossos corações, possa estar trazendo paz e que Ele possa estar confirmando, né, no seu coração aquela palavra que talvez você precise ouvir, aquilo que você tem buscado, né? Eu acho engraçado como as coisas acontecem. Eu acho que muitas vezes a gente não entende, mas eu tenho certeza que Deus tem um plano para todas as coisas, né? Eu acho que com toda essa situação assim, Deus tem trabalhado na minha família, sabe? Questões sobre ter fé, sobre confiar em Deus, sobre acreditar que Deus realmente tem o melhor para a nossa vida e que muitas vezes não é os nossos planos que vão nos levar para o melhor caminho, né? Muitas vezes é simplesmente acreditar e confiar em Deus. E eu acho que isso é uma coisa que tem sido trabalhado assim na minha família de uma forma que eu nunca imaginei, sabe? E eu realmente acho que Deus tem um plano para minha vida, Deus tem um plano para a sua vida, e se a gente quiser, né, seguir esse caminho que Deus tem para nós, Ele está aberto, né? Então, vamos nos focar em Deus nessa manhã. Vamos ouvir aquilo que Ele tem a dizer e vamos louvar e glorificar o nome do nosso Deus com força, com vontade, que a gente possa estar realmente transmitindo alegria naquilo que sai da nossa boca e que a gente possa estar realmente louvando com amor, porque Deus merece. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Deus, porque nós podemos estar aqui, Pai, nesse momento, te louvando de nossas casas. Não sei como que está a vida de cada um que está aqui assistindo essa transmissão, Deus, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe como está o coração de cada um, Deus. Talvez angustiado, talvez preocupado, talvez a pessoa não esteja muito bem de saúde, Pai. Por essas pessoas eu queria estar pedindo que o Senhor estivesse colocando a mão sobre elas agora. O Senhor possa estar confortando um pouco o coração, Pai. Que essa é a vida dessas pessoas. Para as pessoas que estão bem de saúde, queria que o Senhor pudesse estar chegando na casa de cada um. Que o Senhor pudesse estar acompanhando, Pai, nesse momento de louvor. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração. Que o Senhor possa se alegrar, Pai, com aquilo que a gente tem para oferecer para Ti, Deus. Nós sabemos que é pouco, Pai, é muito, muito pouco. Mas que o Senhor possa estar se alegrando, Pai. Estamos fazendo de coração para Ti, Deus. Em nome de Jesus, eu peço, Pai. Amém. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar. Quero contigo viver.
prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Por isso vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Meu Deus. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é.
o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Bom, essa é uma música nova, não sei quantos já ouviram ela, mas é uma música que eu gosto muito, porque ela fala sobre algumas das qualidades de Deus, né? E então
que você possa estar, né, louvando comigo aqui. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus.
deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Agora, gostaria de estar passando por um momento de oferta. A oferta é voluntária. Você pode fazer por PicPay ou por transferência bancária. Aí a gente pede para você estar mandando o comprovante por meio da igreja, né? Mas a oferta é completamente voluntária, você dá aquilo que você sentir no seu coração, né? Se você quiser ajudar a igreja, e aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém? Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. No começo, tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória
pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Amém. Não há outro como tu, Deus. Bom dia, queridos irmãos. Com muita alegria, muita satisfação que eu me dirijo aos irmãos nesta manhã, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele me concede e também agradecendo a igreja, agradecendo o pastor Rogério pela confiança e também pelo convite que ele me dá de estar aqui para, junto com os irmãos, a gente compartilhar a palavra do Senhor. Vamos orar, pedir a graça de Deus para que abençoe esta palavra, para que Deus fale para o seu coração. Curve sua fronte e olhe junto comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã. Mais uma vez, Deus, nós rogamos para que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, nosso coração, para trazer a Tua palavra ao coração de todos os meus irmãos que vão me ouvir. Deus, permita que não seja minhas palavras, mas seja a Tua palavra. Permita, ó Deus, que através de mim o Senhor possa ministrar ao coração daquele que está em casa neste momento. É o que eu te peço e te agradeço, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu tenho dois textos para ler. O primeiro texto que eu tenho para ler é no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Esse aqui talvez não precisa nem abrir, né? Talvez os irmãos já saibam de cor, né? O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o segundo texto, ainda livro de João, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pastor Rogério, quando me convidou para que eu pudesse trazer uma palavra para os irmãos, eu perguntei o que o pastor gostaria que eu falasse, qual seria mais ou menos um texto. Ele não me disse assim, fala sobre isso. Mas o pastor falou: olha, eu estou falando do livro de João. E no livro de João tem vários temas, né? E eu achei por bem, eu nem falei ainda para ele está sabendo agora, junto com os irmãos, o tema que eu estou falando. Talvez ele já tenha falado para os irmãos. Então, se falou, misericórdia, Deus tem misericórdia de mim.
mas nunca é demais ouvir novamente a palavra de Deus, se o pastor já falou sobre isso. Então, nesta manhã eu quero falar sobre a vida cristã e a vida eterna, ou simplesmente a vida eterna. Quero falar sobre isso. Estamos num momento tão atribulado, um momento difícil e complicado que nós estamos vivendo. Não é só Curitiba, é o Brasil inteiro, é vários países do mundo, com um índice assim elevado de muita gente que está morrendo. E como cristão também nós temos presenciado muitas pessoas morrerem. E talvez como cristãos, num momento como este, a gente tem aquele um pouco sentimento de perda, sentimento de medo, né? O medo protege, mas quando o medo tira de nós a paz, quando o medo tira de nós a segurança como cristãos, como filhos de Deus, é preciso voltar para a palavra de Deus, é preciso voltar para a Bíblia, para que ela nos dê a palavra de esperança, a palavra de segurança. Nós sabemos que podemos fazer todos os procedimentos que estão sendo orientados pelo Ministério da Saúde, pelos médicos, pela Organização Mundial da Saúde. Podemos fazer de tudo para nos mantermos seguros. Mas nós sabemos que, como cristãos, a nossa segurança, a nossa esperança, a nossa fonte de paz é Deus, é Jesus, é a sua palavra. Por isso que eu quero trazer essa palavra nesta manhã, para refletir um pouco sobre essa questão, a vida cristã e a vida eterna. Quando nós olhamos para o livro de João, João escreveu para, não voltado necessariamente para os judeus, mas ele escreveu para os cristãos que estavam na diáspora, os cristãos que estavam espalhados aí na Ásia Menor. E ele escreve essa carta, este evangelho, também para poder trazer a visão para essas pessoas de quem era a pessoa de Jesus. Quem era Jesus a partir da ótica de João. Nós temos os 13 evangelhos sinóticos, tem uma visão parecida, Mateus, Marcos e Lucas tem uma visão próxima de quem era a pessoa de Jesus. João vai fazer uma abordagem um pouco diferente de quem era a pessoa de Jesus. Por exemplo, a palavra vida eterna aparece 6 vezes nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. 6 vezes aparece a palavra vida eterna. Já no livro de João, ela aparece 17 vezes. 17 vezes João usa a expressão a vida eterna. E no texto que nós lemos, Jesus foi procurado por uma autoridade, uma grande autoridade religiosa, Nicodemos, que ao conversar com Jesus, Jesus fala para ele sobre o novo nascimento. Mas Jesus diz para ele: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus vai dizer que Deus enviou o Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele é a luz. João vai dizer que ele é a luz. Ele é o pão da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Acho que alguns desses temas o pastor já tem falado com os irmãos. A vida eterna, ela só pode ser encontrada na pessoa de Jesus. Mas então alguém poderá perguntar: o que é vida eterna? Quando é que começa a vida eterna? Vida eterna começa quando as pessoas morrem, ou nós que estamos agora aqui ainda em vida, nessa vida, neste mundo, nós já temos a vida eterna. A Bíblia vai nos dar algumas respostas com relação à vida eterna. Quando nós falamos sobre a vida eterna, João vai dizer, em primeiro lugar, João vai dizer que a vida eterna, ela está em Deus. A vida eterna está em Deus. Então, quem queira a vida eterna precisa conhecer Deus. E quando a gente fala de Deus aqui, voltando ao João 3,16, ele fala: porque Deus amou. Isso é muito importante, porque Deus amou. Esse Deus que ama, ele é diferente dos outros deuses. João está dizendo que não existe um outro Deus, só existe esse Deus. Apesar dos outros povos, apesar das outras culturas, outras tribos neste mundo falarem dos seus deuses, a Bíblia fala que só tem um Deus. Não teve outro Deus além desse Deus. Não terá outro Deus além desse Deus. Não existirá jamais um outro Deus além desse Deus. A Bíblia fala que para que ele seja Deus, tem alguns atributos, que são chamados atributos incomunicáveis. O que faz Deus ser Deus é porque ele é eterno, é porque ele não teve começo, nem terá fim. O que faz Deus ser Deus é que ele não está preso ao tempo. Não, Deus criou o tempo para a sua criação. Deus está além do tempo.
porque Ele é eterno, não teve um começo e não terá o fim. Quando nós falamos da eternidade de Deus, estou falando disso, que não há tempo para Deus. O tempo não existe para Deus. Então, o agora, tudo que existe neste mundo, tudo que existiu até agora, para Deus sempre foi agora. Não é passado, não é futuro, mas é agora, porque para Ele não há tempo. Agora, para a criação, tem passado, tem presente, tem futuro, mas para Deus não tem. Tem outro Deus com essas características? Tem outro ser que se apresente neste universo com essas características? Não tem. Mas também Deus, Ele diz, a Bíblia fala que Ele é onipresente. Ele está presente em todo lugar. Na teologia, a expressão aqui usada é a imanência e a transcendência. Ou seja, Deus, Ele é presente neste mundo, mas Ele é transcendente, Ele vai além deste mundo. Deus não cabe neste mundo. Deus está além deste universo, tão grande que Ele é. Ao mesmo tempo que Ele está presente em todo lugar, os olhos do Senhor estão em todo lugar. O salmista vai dizer, ainda que eu me lance nas profundezas do mar, ali Ele está. Tem algum espaço nesse planeta, neste mundo onde Deus não está? Tem algum lugar onde eu e você possamos nos esconder? Qualquer ser humano onde possa estar que Deus não está vendo? Tem alguma maldade, alguma coisa de mal neste mundo acontecendo que Deus não está vendo? Deus está contemplando todas as coisas no universo. Nada neste universo está longe do olhar de Deus Todo-Poderoso. Não só do olhar, porque Ele é onipresente, mas também Ele é onisciente. Quando diz que Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. O salmista vai dizer no Salmo 139, que antes que a palavra saísse da minha boca, eis que Tu, Senhor, Tu conheces. O salmista vai dizer que eu fui formado no ventre da minha mãe. Antes mesmo de eu nascer, Deus já sabia quem seria eu. Então nada está oculto aos olhos de Deus, mas também nada está longe do seu conhecimento. Ele conhece todas as coisas. Esse é um atributo de Deus. Deus é eterno, Deus é onipresente, Deus é onisciente, mas também Deus é onipotente. Ele tem todo o poder. A Bíblia fala que do Senhor é a terra e tudo o que nele há. Tudo pertence a Deus. Se tudo pertence a Deus, e esse Deus então se revelou. João vai dizer, né? Esta é a vida eterna. Olha só o que João está dizendo. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna está onde? Quando nós olhamos no mundo hoje, talvez as religiões podem oferecer alguma esperança, talvez a reencarnação, por exemplo. Alguém pode morrer e depois reencarnar. Mas a Bíblia está falando aqui de vida eterna. Não é reencarnar, é vida eterna. Não é que nós vamos reencarnando, não. Essa vida que nós temos agora, ela vai ter continuidade. Mas essa continuidade, ela só é possível quando conhecemos a Deus. A Deus, o único Deus que eu acabei de falar, o único Deus, o Deus verdadeiro. Mas nem todas as pessoas conhecem Deus. Podem até, por exemplo, fazer parte de uma igreja. Porque este conhecer a Deus, a palavra grega que é usada é a palavra epignosis. A palavra gnosis quer dizer conhecer. Mas a palavra epignosis quer dizer desvendar. Tirar algo que está oculto. E na tradução grega, quando fala epignosis, não é um conhecimento no sentido conhecimento cognitivo. Isso que eu estou falando aqui agora, eu estou te explicando algumas coisas sobre Deus, conceitos sobre Deus, e você está pensando nesses conceitos sobre Deus. Isso é o conhecimento cognitivo. Mas quando João está falando da palavra epignosis aí, este conhecimento é conhecimento por experiência. É mais ou menos o que Jesus fala quando ele fala com a mulher samaritana. A mulher samaritana, Jesus vai conversando com ela e Jesus fala assim: se você conhecesse quem está falando contigo, você pediria a ela a água para a vida, que jorra para a vida eterna. E a mulher falou assim: me dá desta água. E depois de Jesus ter falado bastante com essa mulher, a mulher reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E a mulher faz o quê? Ela vai correndo até a cidade para avisar as pessoas. E aquelas pessoas que queriam saber de quem era Jesus, quem era o Filho de Deus, eles vão até o monte, eles escutam as palavras de Jesus e se dirigem à mulher e dizem assim: agora conhecemos, epignosis. Agora conhecemos, não é esse conhecimento de falar de conceitos, conhecer de doutrinas, não.
O cristianismo não é um livro de doutrina, não é uma vida de doutrinas. Tem doutrinas básicas da fé, doutrinas que abalizam, que dão norte, que dão bases, que dão certeza à nossa convicção, à nossa fé. Mas a vida cristã é também essa experiência com Deus, esta vida com Deus. Este conhecer a Deus aqui é um conhecimento não só pela doutrina, não só pelos ensinamentos que você aprende na igreja, mas esse conhecer aqui, conhecer a Deus, é se relacionar com Ele. A Bíblia diz que nós começamos a nos relacionar com Deus quando Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo. Deus nos reconciliou com Ele mesmo através de Cristo, porque nós éramos inimigos de Deus. Toda pessoa que não conhece a Deus está longe de Deus, torna-se inimigo de Deus por causa do seu pecado. Mas por causa da morte de Jesus, no fato de Jesus ter morrido na cruz pelos nossos pecados, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Por isso a Bíblia fala que justificados pela fé, nós temos a paz com Deus. Justificados, quando nós cremos na obra de Jesus, de que Ele morreu pelos nossos pecados, de que o sangue derramado na cruz foi por nossa causa, que Ele é a nossa propiciação, Ele tornou-se o nosso castigo, Ele tornou-se aquilo que era para nós, Ele tomou sobre si. Quando nós cremos nisso, então nós temos a paz com Deus, e essa paz com Deus requer esse conhecer a Deus. Então a vida eterna, ele tem esse momento ali de eu conhecer a Deus. E esse conhecer a Deus não é apenas conhecer Bíblia, conhecer ensinamentos doutrinários, conhecer as Escrituras, mas ter essa experiência. Eu conheço Deus, eu converso com Deus, eu sei quem é Deus. Essa é a vida eterna que a Bíblia está falando. No ano passado, 2020, no começo do ano do Carnaval, acho que foi 2019, não no ano passado, 2019. Alguns irmãos daqui da igreja, Ricardo, o irmão Celso, o Shida e o Shiba, Marcos, nós fomos para Marília com as nossas famílias. E quando a gente estava chegando lá em Marília, o pneu do meu carro estourou lá, a roda, tinha buraco lá na estrada, então o pneu furou. Aí nós fomos até o irmão Ceru, lá de Marília, da igreja metodista. Fomos numa oficina para poder trocar a roda, trocar o pneu. Trocar a roda e depois o pneu. E a gente chegou lá e o Ceru disse assim para a moça que estava atendendo: olha, esse senhor aí é pastor, se referindo à minha pessoa. E falou assim: Santareno, essa família aqui são cristãos. Ah, que legal, que bênção. E eu cheguei até a moça e perguntei: tudo bem? Ela falou: tudo bem, pastor. Eu falei: você é de Jesus? Ela falou: eu sou, pastor. Eu falei: você conhece Jesus? Ela falou: eu conheço Jesus. E eu falei para ela, perguntei: você falou com Jesus hoje? Aí ela saiu de fininho, falou assim, abaixou a cabeça, falou: infelizmente, pastor, eu faz tempo que não falo mais com Jesus. Tem muitas pessoas que dizem querer a vida eterna, querem ir para o céu, querem morar com Deus, mas essa vida eterna, este conhecer a Deus, as pessoas não. O fato de frequentar uma igreja não quer dizer que a pessoa tem vida eterna. O fato da pessoa conhecer a doutrina da Bíblia não quer dizer que a pessoa tem vida eterna. O fato da pessoa, de repente, até mesmo ensinar como eu estou fazendo aqui agora, não quer dizer que a pessoa tem vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus, o único Deus. Conhecê-lo, não só através das Escrituras, mas ir um pouco mais. Conhecer quem Ele é, conhecer a Deus, se relacionar com Ele. E você pode conhecer a Deus através da oração. Você pode conhecer a Deus através de uma vida de oração. Se você tem uma vida de oração mesmo, você conversa com Deus, e a sua oração não é só para pedir. Tem muitos cristãos que o tempo de oração deles é de manhã, quando toma café, no almoço, quando almoça, e na janta, quando janta, e na hora que vai dormir. 4 momentos que os cristãos têm apenas de oração. Esse tipo de oração não é oração que nos leva a conhecer a Deus. Tenha um tempo específico, eu quero falar com Deus. Tenha um tempo de oração entre você e Deus. Irmãos, você que é casado, você que é homem, leva a tua família à oração.
Agora que estamos em quarentena, nós temos a oportunidade de fazer com que os teus filhos possam conhecer a Deus através de uma vida de oração. Coloque a tua família em oração, coloque a tua esposa, os teus filhos um dia, uma hora por semana, ou durante o dia. Em algum momento vocês param, não é para pedir coisas materiais, mas é para conhecer a Deus. Nós queremos conhecer a Deus. Esta vida eterna que se fala, ela está presente na nossa vida através desta comunhão com Deus. Mas também podemos conhecer a Deus através da palavra, conhecer a palavra de Deus, mas não no sentido de conhecer a palavra de Deus para ir pregar para os outros, como eu estou fazendo aqui agora. É para querer a vontade de Deus. Eu quero saber a vontade de Deus, eu quero saber qual é o plano de Deus para a minha vida, e quero saber quais são os projetos de Deus para a minha vida, e quero saber o que eu estou vendo agora neste mundo, qual é o desejo de Deus, as respostas que Deus tem para mim neste mundo. Conheça Deus através de uma vida de oração, conheça Deus através da palavra, conheça Deus através de uma vida entregue, uma vida consagrada ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nos entregamos ao Senhor. Ter a vida eterna é conhecer a Deus, mas também ter a vida eterna é conhecer a verdade que liberta. Ter a vida eterna é conhecer a verdade que liberta. E Jesus, ele vai dizer, João capítulo 8, versículo 32, ele diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um erro grave que se comete na igreja é quando as pessoas falam assim: ele conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As pessoas dão muita ênfase à última parte do versículo, só a última parte do versículo. Isso aqui é um pretexto, é um texto fora do seu contexto, é mutilar o texto bíblico. O texto bíblico não diz apenas conhecereis a verdade vos libertará. Não, há um e conhecereis. Então, se há e conhecereis, então vamos voltar atrás, vamos olhar um pouquinho o que vem anterior. O versículo diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha só, ele está falando com os judeus que tinham crido, que ouviram a palavra de Jesus, creram nessa palavra. Agora Jesus está dizendo para ele: se vós ouviram essa palavra, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Se vós que credes nesta palavra, permanecerdes nesta palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está falando aqui de três coisas. A primeira coisa é aqueles que creram. Os que creram em Jesus, eles precisavam permanecer na palavra. Eles precisavam permanecer na palavra. E terceiro, para que essa palavra que iam conhecer, essa palavra que eles iam permanecer, essa palavra ia os levar a conhecer a verdade, e essa verdade ia libertá-los. E essa verdade é Jesus. Não é só crer em Jesus, não é só crer na palavra, não é só frequentar o culto, não é só cantar, louvar a Deus, mas é preciso permanecer na palavra. E permanecer na palavra é viver na palavra de Deus. Permanecer na palavra é viver esta palavra. Essa palavra que nós escutamos, ela tem que se encarnar em nossa vida. Essa palavra que nós falamos, que nós cremos, ela tem que fazer sentido em nossa vida. É aquilo que Pedro disse: Senhor, eu pesquei a noite inteira, não pegamos peixe, mas como você está dizendo, sobre tua palavra eu vou fazer. Na nossa casa, nossa família, muitas vezes tem algum problema entre eu e a minha esposa. Eu estou falando agora para você que está me ouvindo. Tem coisas na minha casa, discussões que iam levar a um nível muito complicado. Mas eu me pergunto, eu sou cristão mesmo, eu santareno, sou cristão para proceder desse jeito com a minha esposa? Não. O meu desejo como homem, talvez é agir como homem. O meu desejo, o desejo da minha esposa como mulher, é agir como mulher, é partir para cima, é falar alto, é gritar, é não sei o quê. Mas é esta palavra que Jesus fala para nós? Não, não é essa palavra. Então me sujeito à palavra, não quero viver como eu quero, mas é como Jesus falou sobre a palavra de Deus, permanecer na palavra.
Quantas vezes você e eu somos orientados a perdoar alguém? E perdoar não é: eu estou muito feliz que vou perdoar um fulano de tal. Eu estou muito feliz que vou perdoar o pastor Rogério. Por isso estou muito feliz. Não é isso. Dói no coração, dói na alma, não tenho vontade nenhuma de querer perdoar, mas sobre a palavra de Deus, sobre esta palavra que eu escuto, eu vou e peço perdão. É isso que é permanecer. Eu creio. Agora estou querendo falar de permanecer. Muita gente crê. Tem muita gente fora que crê em Jesus, mas não permanece na palavra. Permanecer na palavra é ir contra mim, é ir contra a minha vontade, é ir contra os meus desejos, é ir contra todos os conceitos que a cultura possa colocar para mim. Permanecer na palavra de Deus é ir na contramão do mundo, da sociedade. Permanecer na palavra é contradizer os valores dessa sociedade e viver Jesus, viver o que Ele mandou fazer. E então Ele vai dizer: se você permanecer na minha palavra, você vai conhecer a verdade, e a verdade te libertará. A verdade que liberta é a verdade que nós vivemos, e essa verdade é Jesus. Essa palavra que eu pratico me leva a levar Deus a sério, Jesus a sério. Não é porque muitas vezes a minha vontade quer, ou os meus valores assim querem. Não, é porque aquilo que eu creio, eu quero viver, quero praticar. E quando eu pratico, eu começo a entender a vontade de Deus sobre a minha vida. E essa vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, em segundo lugar, a vida cristã, a vida eterna que nós falamos, ela só é possível quando você conhece a Deus, mas também conhecer a verdade libertadora, a verdade que liberta. Não é só crer. Jesus está dizendo aqui aos judeus que tinham crido nele, aqueles que tinham crido nele. Jesus está falando aqui aos cristãos que creem nele, aos cristãos no mundo afora que creem em Jesus. Ele está dizendo: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Infelizmente, nós estamos hoje num momento tão triste no Brasil, onde às vezes a maneira como alguns cristãos procedem não é de alguém que permanece na palavra de Jesus. Então, conhecer a Deus, conhecer a vida eterna, ter a vida eterna, é conhecer a Deus e conhecer essa verdade que liberta, que é a pessoa do Senhor Jesus. Essa verdade, ela está nele, em Jesus, e é em Jesus que eu tenho que buscar todos os dias. Essa vida eterna, ela é futura? Não, a Bíblia diz que ela é presente. Então, em terceiro lugar, a vida cristã, a vida eterna, ela é presente, não é só futuro, ela é presente. Ela já é uma realidade, essa vida eterna, ela é presente. João poderia dizer: disse Jesus, em verdade vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Jesus está dizendo, João está dizendo que Jesus afirmou: em verdade vos digo, quem crê em mim, esse aí tem a vida eterna. E João vai dizer ainda: esta salvação, essa vida eterna que desemboca na salvação, é a minha participação no meu dia a dia agora, né? Eu estou vivendo Jesus agora. A vida eterna não acontecerá lá no futuro, ela já está acontecendo agora, quando eu estou vivendo com Jesus. O escritor, teólogo John MacArthur, ele vai dizer que a vida eterna não é apenas uma promessa de uma vida lá na eternidade, mas também a qualidade de vida que eu vivo hoje, aqui agora. É a qualidade desta vida que agora eu tenho. Aquilo que é eterno, que nós esperamos lá nos céus, ele está acontecendo já agora na minha vida. A comunhão com Deus que eu gozarei na eternidade está acontecendo agora. E a vida com Jesus que eu terei na eternidade está acontecendo agora. As bênçãos dos céus já estão acontecendo comigo aqui agora. Vida eterna já começou, não é apenas lá no futuro, já começou agora. Por isso, quando você fala para alguém, pergunta para alguém: você é cristão? Sim. Pergunta: você tem a vida eterna? Você tem essa qualidade de vida? Você tem essa comunhão com Deus? Você conhece Jesus? Você fala com Jesus? Você tem intimidade com Jesus? Muitas pessoas já creem em Deus, falam de Deus, mas assim de forma bem superficial, mas não porque conhece,
não porque tem uma experiência, não porque tem uma vida bem presente na sua casa, na sua família, essa comunhão com Deus. Então, a Bíblia está falando aqui que a vida eterna não é só lá na eternidade, ela já acontece aqui agora. Por isso que você vê algumas pessoas que morrem em Jesus, elas estão descansando, não morrem apavorados. Meu Deus, e agora o que vai acontecer? Não, morrem descansando. E agora, em quarentena, tem muita gente falecendo aí, muitos cristãos falecendo. E nós estamos ouvindo uma expressão que muita gente está falando aí. É bonito quando morre alguém e as pessoas falam assim: voltou para casa. Ué, a casa dele não era aqui? Não, voltou para a casa do Pai Celestial. Eu recebi a mensagem de um missionário norte-americano que estava lá em Manaus. E ele tinha 6 filhos, mas ele adotou mais 6 meninos, tinha 12 filhos. Esse irmão morreu pela Covid, ou seja, morreu com a Covid. E a notícia que foi vinculada sobre a morte dele diz assim: olha, queridos, louvamos a Deus pela vida do missionário Christian, porque aprove o Pai Celestial chamar o seu servo para voltar para casa. Uau! Meu Deus! A família sente, os amigos sentem, é uma perda, mas não é uma perda sem esperança. Voltou para casa. A vida eterna começa agora e ela desemboca no futuro. E quarto, último lugar, João vai dizer que a vida eterna, ela é conhecer a Deus, ela é conhecer a verdade que liberta, ela é agora no presente, mas também vai dizer que essa vida eterna é a vida no futuro. A vida eterna é essa qualidade de vida que nós começamos a experimentar aqui agora. Agora apenas a gente vê um lampejo. O que a gente vê agora é um pouco daquilo que vai ser lá na eternidade. Ter a vida eterna é a vida que não acaba. Então, quando um cristão morre, nós falamos que ele voltou para a casa do Pai Celestial. Voltou para casa. Jesus disse no livro de João: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do Pai Celestial há muitas moradas. Ele diz que eu vou para preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Por isso nós podemos dizer, sim, os que morreram estão voltando para casa, porque Jesus falou: na casa do meu Pai há muitas moradas. As moradas para os seus filhos, aqueles que partem da eternidade, que partem deste mundo para a eternidade. Um dia chegará a minha vez de partir deste mundo, de ir embora na eternidade, ir embora para a eternidade, voltar para a casa do Pai Celestial, onde vou encontrar vários irmãos que antes de mim já foram. Nós nos encontraremos lá na casa do Pai Celestial para viver eternamente. E essa vida então que vemos aqui agora, ela vai continuar. Não é extinção, não é que acabou, não vai ter mais vida, acabou depois de levar a pessoa para o cemitério, não. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, um dia hão de ressuscitar. Esse corpo voltará ao pó. Sim, vai apodrecer, voltará ao pó. Mas no dia da ressurreição, no dia do arrebatamento, Jesus vem buscar a sua igreja. Este corpo será transformado num corpo incorruptível, para viver para sempre na presença do Pai Celestial. Essa é a esperança da vida cristã. Essa é a esperança que nós temos como cristão. O cristão não é só cristão para viver. Não, Deus me livrou dos meus pecados. Sim, me livrou dos meus pecados, mas tem mais coisas. Quais outras coisas que tem? Deus me deu irmãos na fé para viver agora com eles. Deus me deu missão para pregar o Evangelho. Mas tudo isso tem uma finalidade: a vida eterna, morar com Deus eternamente. Este é o projeto de Deus. Não é apenas para nós ficarmos aqui, talvez criar uma estrutura como igreja para a gente viver, mas Deus tem um desejo de que eu e você possamos estar na casa dele. Por isso o salmista falou que alegrou-se quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E essa casa era o templo. Mas é verdade, a casa celestial, a casa lá na eternidade, onde nós viveremos eternamente. Esse é o desejo maior de todo filho de Deus, toda aquela pessoa que vive pela fé.
Então, Jesus vai dizer: aquele porém que beber da água da vida que eu lhe dê, nunca terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe dê será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Quem é essa água? Essa água é Jesus. Dele bebemos todos os dias. Dele bebemos, nos alimentamos como pão, bebemos como água. E Ele, ao nos dar essa água, esse pão, é para que nós possamos viver eternamente. Tudo isso para quê? Tem algumas implicações para nós como cristãos, e eu já vou encerrar com essas implicações. Primeira implicação é: como cristão, então, nós temos que ter uma responsabilidade neste mundo que nós vivemos. Uma responsabilidade ética, de conduta, de postura. Tem muito cristão hoje, por acreditar que tem vida eterna, está a andar sem máscara na rua. Diz que é filho de Deus, Deus é a sua máscara. Então, os que estão morrendo e que são filhos de Deus, e eu conheci muitas pessoas que eram cristãos verdadeiros pela vida que levavam, então não eram filhos de Deus, mas pegaram a Covid. A Covid está a levar até pastores, homens de Deus. Em Curitiba faleceu uma mulher de oração. A Covid levou ela. Então acho que como cristãos temos que ter essa responsabilidade ética, de vivermos com responsabilidade todas essas recomendações com relação aos cuidados médicos. Não temos que fazer distanciamento, higienizar as mãos, usar máscara, passar álcool com gel. Temos que fazer tudo isso. E não é medo. Não é medo. Então não tem fé. Não, tem que fazer. Porque eu poderei morrer, mas também poderei levar a doença para outras pessoas. Então não fazer isso é falta de responsabilidade, é falta de consideração até com aquelas pessoas que não são cristãos, mas eu poderia levar essa doença para essas pessoas. Mas infelizmente nós temos visto uma falta de coerência com as escrituras. Cristãos que não tomam cuidado com a sua ética. Isso não nos torna melhores que outras. Não é que nós temos um corpo fechado. Não, vai morrer também. Vai morrer e tem muito cristão morrendo, não só com a Covid, com tantas outras doenças, e muitas vezes por falta de prevenção. Então, a implicação em saber que nós temos a vida eterna é uma implicação ética, uma responsabilidade com isso. E a segunda implicação é que o fato de nós sabermos que temos a vida eterna agora, a comunhão com Deus, conhecer a Deus, essa verdade que liberta, e ao mesmo tempo nós temos essa vida eterna lá no futuro. Nós não podemos viver desesperados, porque tem crente desesperado. Meu Deus do céu, tem crente desesperado. Vamos na igreja, meu Deus, olha, eu só estou pensando em ir na igreja só daqui a 2 anos, porque olha, quando todo mundo no Brasil for vacinado, só assim que eu vou. Nem ainda mais na reunião da oração que vai aparecer. Olha, reunião do jogo, meu Deus, meu filho não vai. Não, se quando foram afrouxadas as medidas, né? Olha, 5 pessoas, grupo de louvor, olha, distanciamento, não quero saber. As pessoas estão vivendo com medo terrível, medo de morrer. Eu também tenho medo de morrer, mas não é o medo que me tira a paz. Eu fico pensando nos meus filhos e minha esposa, né? Medo como sentido de proteção e não perda de paz. O medo que você deve ter como cristão é o medo que protege. É o medo, porque se você não tem medo, você pode se jogar em cima de um carro e morrer. Não, você precisa de um pouco de medo. Medo para se proteger. Mas não medo que tira a paz. Medo que tira a esperança. Medo que faz, e agora, meu Deus, o que vai acontecer? E se acontecer? E se acontecer? Quem é o culpado? É o demônio? É o Bolsonaro? Quem é o culpado? Aconteceu. É fatalidade. Nós nascemos para um dia morrer. Um dia vai acontecer. Mas que eu viva com essa esperança como cristão, de que o cristão não morre para a perdição. Pelo contrário, o cristão morre para voltar para casa. O cristão morre para se encontrar com o Pai Celestial. O cristão morre para voltar para Deus e viver eternamente com Deus. É recebido lá nas mansões celestiais pelos anjos. Deus dirá:
meu filho, você foi fiel no pouco, agora entra no gozo do teu Senhor. Sim, Deus fará isso comigo, com você, quando um dia a gente voltar para a eternidade. Então a morte para o cristão não deve ser um desespero, a falta de esperança. Não, é a confirmação de que esse Deus que eu já tenho vida eterna com Ele aqui agora, eu o conheço, Ele está me levando de volta para casa. Que você tenha essa certeza. Você se cuide. Mas se acontecer, tenha certeza de que você não está indo para um vazio, não está indo para a perdição. Você está a voltar para casa, a casa do Pai Celestial. E terceiro, a implicação que nós temos como cristãos é de levar essa mensagem para outras pessoas. Tem muita gente desesperada hoje no Brasil. Muita gente desesperada hoje no mundo todo. E essas pessoas precisam de uma palavra de esperança. E eu e você como cristãos temos essa palavra de esperança. Lá no mercado, se você ouvir alguém conversando sobre Covid, aproveita a oportunidade, fala de Jesus. Fala dessa água da vida, fala desse pão da vida, fale desse Jesus que dá esperança. Nós temos a implicação também, não só primeiro de nos cuidarmos, como sendo ético nos cuidarmos, termos a nossa esperança em Jesus, não ficar desesperados, mas também temos a responsabilidade de falar para tantas pessoas neste mundo, nesse país, nessa cidade, que perderam a esperança. E você pode dar essa esperança, porque você já tem ela, você já tem Jesus. Ai, mas pastor, eu não sei como falar. A Bíblia fala, abra só a sua boca, conte a história de Jesus, ore para Deus te dar a oportunidade, ore para Deus te dar a chance de falar para as pessoas. Deus me dê uma oportunidade de falar para alguém, e fale para aquela pessoa, para ver que Deus já usar a sua vida, porque Ele está interessado em trazer mais filhos para Ele, mais gente para Ele, para que a casa do Pai tenha muitas pessoas que possam ver com Ele eternamente. Então tem essas três implicações. Saber que nós temos a vida eterna tem três implicações. A primeira é sermos éticos, sermos coerentes com a Escritura, tomarmos todos os cuidados que estão sendo orientados para que nós possamos fazer. E não porque eu sou filho de Deus, então sou corpo fechado, a minha máscara é Deus. Não. Temos que ser éticos. E segundo, não perder a esperança, não ficar desesperado quando isso acontecer. Não, pelo contrário, ter a nossa fé firmada em Jesus, na sua palavra, e ter essa esperança de que quem partiu para estar com o Pai eternamente. E terceiro, nós temos uma palavra de esperança para dar para este mundo, e essa palavra é Jesus, que disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Que nós possamos transmitir essa mensagem para muitas pessoas que não têm essa esperança. Que Deus te abençoe. Deus cuide do seu coração, cuide da sua vida, cuide da sua fé, firmada na palavra, de que você já tem a vida eterna, e você viverá para Deus, com Deus eternamente. Deus te abençoe. Vamos orar. Oh Deus, obrigado, porque nós podemos abrir a nossa boca e falar dessa vida, a vida eterna. Deus, obrigado por cada irmão que me escutou nesta manhã. Senhor, que esta palavra tenha falado a vida desse irmão, dessa irmã, desse jovem, no sentido de colocar, oh Deus, a sua fé no Senhor. Quem crê, Deus, que ele possa permanecer na tua palavra, viver esta palavra, para que essa verdade que conheça possa libertá-lo. Ao mesmo tempo, Deus, nos ajude quando, se algum de nós, oh Deus, tiver a Covid, meu Deus, que tome todas as providências que tem que tomar para se tratar, para ser curado. Mas, oh Deus, se vier a partir para a eternidade, que nós não possamos perder a esperança de que ele voltou, de que ela voltou para a casa do Pai Celestial. Mas ao mesmo tempo, Deus, nos ajude com os nossos vizinhos, nossos amigos, as pessoas que estão desesperadas, Pai, que nós possamos auxiliá-los, ajudá-los a trazer até o coração deles esta palavra de esperança. É que eu te peço nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Bom dia, amada igreja. Estamos mais um domingo glorificando o nome de Deus.
que essa palavra que o pastor Santareno tenha edificado as suas vidas, e desde já agradeço a vida dele. E Deus colocou no meu coração, há 2 semanas atrás, uma palavra. E essa palavra foi muito falada pelo pastor Santareno neste domingo. A palavra é esperança. Até há um tempinho atrás eu pedi para Nami, marketing, a equipe, fazer alguns templates a respeito da próxima série que estarei fazendo, e essa série é sobre esperança. Eu creio que não é coincidência, Deus ele está falando aos nossos corações para que nós tenhamos esperança, para que nós possamos depositar toda a nossa confiança em Deus. Talvez no momento pior que estamos passando desde então, mas o que Deus está falando sobre as nossas vidas, sobre a nossa fé, é para termos esperança no Senhor. Amém? Então, eu peço que vocês estejam orando e que vocês estejam preparando os seus corações para essa nova série. Eu gostaria de falar dos aniversariantes dessa semana. Acho que um dia especial, a dona Izumi Azuda. O Uda-san, ele foi para o apartamento. Continuemos a orar por ele, pela recuperação do Covid, em nome de Jesus. Parabéns, Izumi-san. No dia 17 também a Alice Yanai faz aniversário, e o Maurici Black dos Santos Júnior. Parabéns a todos os aniversariantes do dia 17. No dia 20, a Maria Aparecida de Oliveira, a Dora. Deus te abençoe, Dora, no fundo do nosso coração. Deus seja contigo. Dia 22, Inácio Hideo Sano. Parabéns, Inácio, pelo seu dia. Dia 23, o Adams Yoshiharu Ishii. Oi, Yoshi. Deus te abençoe também. Que essa semana vocês possam sentir a presença, a graça e a esperança de Deus sobre a vida de vocês, sobre todos os aniversariantes. Que vocês sintam o amor do Senhor sobre a vida de vocês, porque vocês são especiais, sim. Amém? Então, vamos estar encerrando o culto, e logo mais, daqui a uns 15 minutos, vamos estar fazendo a assembleia da igreja. E eu gostaria de colocar um dos pontos, além da eleição dos delegados e da indicação dos nomes para a próxima diretoria da convenção, dos pastores que estarão compondo. Uma coisa que Deus colocou no meu coração a respeito de um salão para os I6, mas eu gostaria que realmente passasse por uma votação na Assembleia, para que a igreja pudesse caminhar juntos, no nome de Jesus. E também estaremos iniciando em breve um curso sobre discipulado para toda a liderança da igreja. E gostaríamos que fosse uma marca muito forte na nossa igreja este ano, o treinamento e o discipulado na nossa igreja. No nome de Jesus, que o Senhor esteja nos capacitando e nos conduzindo este ano. Eu oro a Deus para que dias melhores venham, com esperança, com fé. Amém? Vamos então fazer o encerramento com a bênção final. Feche os seus olhos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso bom Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo estejam sobre cada um de vocês. Que o Senhor conceda sabedoria e discernimento para a assembleia que teremos agora. E que Deus esteja nos capacitando, nos ungindo, para sermos vasos de bênção e vasos de esperança para o mundo que carece tanto, tanto, tanto. Que o Senhor nos capacite a ser vasos de bênção. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Deus abençoe a todos. Então, o link nós estaremos passando no WhatsApp geral que foi feito agora para a Assembleia. E mais uma vez eu agradeço a todo mundo, todos que se dispuseram a estar participando da Assembleia de forma online. Então eu mal posso esperar para ver o rosto de vocês, então vocês têm que ligar as câmeras, tudo bem? Deus abençoe todos e o culto está encerrado.